Olá pessoas, mais uma semana, mais uma temática. Hoje a gente vai estar falando sobre Pink Money. Então, antes da gente começar, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá um like no vídeo para a gente começar mais esse capítulo. Projeto Diário Visual, hoje em questão, capítulo 28, qual a cor do seu dinheiro? Se há algum tempo o mercado gay era sinônimo de saunas, bares e boates, hoje existem lojas especializadas, um mercado editorial bem estruturado e já foram criados bancos, cartões de créditos e até bebidas específicas. E as empresas, como um todo, estão abrindo os olhos cada vez mais ao poder do dinheiro gay. Com essas palavras se iniciava a matéria O Poder do Dinheiro Gay, da edição número 40 de janeiro de 2001, que é essa aqui que a gente está vendo hoje. E tem o Tiaguinho do No Limite na capa. Nunca se falou tanto em Pink Money como nos últimos tempos e tem várias questões nesse assunto que me incomodam extremamente. Aí agora eu vou abordar alguns aspectos que a matéria falava do que estava acontecendo entre o meio empresarial, eles tentando chamar mais a atenção do público LGBT. Tipo, entre a Budweiser lançando uma Bud Light e a Johnnie Walker, o Pink Label, um whisky com uma composição menos amarga, tudo visando o público gay. Eu me pergunto, que espécie de ser humano diferente nós somos para haver a necessidade de criar gostos e sabores que se adequem ao nosso paladar, como se tivéssemos algum tipo de formação genética diferente de um ser humano comum? Em outro âmbito, a Visa lançava o Rainbow Card, um cartão especial para gays que revertia parte dos lucros para instituições gays e pesquisas da AIDS. No mundo farmacêutico, laboratórios faziam anúncio super alto astral de seus produtos para tratamento do HIV, voltado para o público homossexual. Afinal, hétero não tem AIDS, né? Sendo bem sincero, enquanto descaradamente o mercado continua tratando o LGBT de modo diferenciado, temos a prova que não nos consideram como iguais. Do ponto de vista que dormimos e acordamos, descansamos e trabalhamos duro para conseguir nosso sustento como qualquer um, por que a necessidade de um cartão especial para gays, para a empresa dispensar fundos para instituições voltadas para nos beneficiar? Nós temos ciência do quanto essas empresas faturam e é muito inocente não enxergarmos o oportunismo deles em se mostrarem benevolentes conosco quando é o nosso próprio dinheiro que estará sendo usado para sustentar a caridade oportunista desses grandes empresários. Nós não fazemos parte da margem da sociedade, nós fazemos parte do todo. Mas enquanto não nos enxergarmos assim, sempre seremos levados a crer que o mercado está nos beneficiando de alguma forma, criando produtos específicos para nós, como se não fôssemos dignos de ser considerados parte do todo. Meu paladar não é específico, a minha forma de vestir não é específica, a minha vivência não está atrelada a um segmento específico a ponto de ser necessário ir a locais ou consumir produtos que são segmentados a seres humanos com a sexualidade similar à minha. Então, na minha concepção, a segregação começa quando o nosso dinheiro tem uma cor diferente, metaforicamente falando. Não existe correlação entre a necessidade de representatividade no meio empresarial e nas publicidades e a criação de remédio, bebida, comida, roupas ou quaisquer outras coisas para gays. Isso não passa de oportunismo barato, que na maioria das vezes vem de grandes empresários que realmente não estão nem um pouco interessados com nada relacionado à comunidade LGBT, a não ser o nosso dinheiro. A maior prova disso, todas as campanhas publicitárias para gays vêm em julho, na época da parada, mas e o resto do ano? Deixamos de existir ou não merecemos menção? Quantos empresários fazem propagandas gay-friendly e temos ciência que a inclusividade não vai nada além da propaganda em si? Por sermos minoria em direitos, a sociedade nos faz crer que somos minoria em quantidade. Mas nós sabemos que isso não é verdade. E o mais importante, por mais que eles tentem nos fazer crer que somos também minoria em quantidade, o mundo capitalista é oportunista e sabe que isso é uma inverdade. Eles têm ciência, sim, que nosso poder aquisitivo é muito grande e poderoso. Nós precisamos entender de uma vez por todas que o nosso dinheiro tem a mesma cor de todo mundo, no mundo inteiro. Mas enquanto não tivermos responsabilidade de sabermos onde e no que investi-lo, ele continuará sendo um pink money que vai atrair oportunistas
porque continuamos fazendo eles acreditarem que esse tratamento segregador, vendido como especial, é o melhor que eles têm a nos oferecer. O tom positivo da matéria, né, eu tenho que admitir que me causou uma sensação mista de tristeza e revolta. Será que somos tão inocentes assim em achar benéfico esse tipo de tratamento? É triste saber que somos tão poderosos e não fazemos valer tamanho poder que temos em nossas mãos, pelo estigma social que carregamos de que o que vem de nós não tem valor. O dia que enxergarmos que o que vem de nós tem uma importância enorme, tanto para o mercado quanto para o mundo, a gente há de conseguir mudar tudo. A gente precisa ter um olhar um pouco mais fino, porque são uns exemplos muito claros que a gente enxerga o oportunismo. Porque como pode uma empresa, no mês de junho e julho, ela fazer campanhas publicitárias pró-LGBT, pró-movimento ativista, pró-transexuais, e você saber que o empresário que é o dono dessa empresa é o empresário que ajuda a financiar o governo que está no poder agora? Existe uma inconsistência muito clara e a gente acaba sendo muito inocente em acreditar que essas empresas fazem alguma coisa a nosso favor. Por que um cartão que é oferecido para a gente, através desse cartão é que vai ser revertido alguma coisa para uma causa LGBT? Você sabe que através desse cartão eles têm um lucro imenso através da gente e eles vão usar o nosso próprio dinheiro para a causa. Eles já são podres de ricos, eles já podem ajudar as causas sem precisar usar o nosso nome ou tentar mostrar com uma bandeira que estão fazendo alguma coisa a favor, usando a gente de forma oportunista. A gente precisa ser muito mais responsável porque a maioria desses empresários, eles são homofóbicos. Aí na época que é conveniente para eles fazerem propaganda, às vezes colocando 2 homens se beijando, 2 mulheres se beijando, mas e dentro da empresa deles? Eles contratam profissionais homossexuais, lésbicas, transexuais, eles dão oportunidade. Às vezes um empresário desse é contra você ter, por exemplo, dentro da sua própria empresa, um banheiro que seja voltado para um transexual. Então como é que pode, na época que é conveniente para ele fazer uma propaganda, que é para ele conseguir atrair a nossa atenção, para que a gente esteja enchendo os seus estabelecimentos, quando na verdade por trás da superfície, eles estão simplesmente investindo cada vez mais em governos, em políticas que dizimam a gente todos os dias. A gente pode parecer que é bobeira quando a gente está vivendo no nosso dia a dia, mas a gente não somatiza todas essas problemáticas, mas a gente acaba sendo financiador da nossa própria morte, da nossa própria opressão dia após dia. Entendeu? A gente precisa ser responsável sim em todos esses âmbitos, porque não tem mais como a gente ver simplesmente de inocência, achando que essas coisas não causam nenhum tipo de interferência no nosso dia a dia, que causa mais do que a gente possa imaginar. E agora a pergunta do Rafa. Pensando nessa temática do Pink Money, que o nosso dinheiro tem um valor diferente, o que você acha do voto LGBT em candidatos que são da comunidade só porque eles são da comunidade? Eu não sou a favor. Eu acho que aqui no canal mesmo a gente aborda muito a temática dos próprios empresários valorizarem os profissionais independente da sua sexualidade, mas porque eles são bons profissionais em exercer a sua profissão e o seu talento dentro do que lhes é proposto. Então eu acho que, independente da pessoa ser LGBT, da pessoa ser negra, da pessoa ser branca, da pessoa ser amarela, eu acho que a gente tem que estudar a vida da pessoa. A gente tem que estar ciente do caráter da pessoa. Porque tem muitas pessoas heterossexuais que já fizeram coisas à beça para a comunidade LGBT, que já fizeram muita coisa para diversos outros segmentos e minorias. E tem muita gente, às vezes LGBT mesmo, ou até mesmo negros ou amarelos, ou de qualquer outra raça ou etnia, que muitas vezes se sustentam ou se apoiam na causa para conseguir se eleger, e muitas vezes ela tem um caráter duvidoso. Porque para você ter um caráter duvidoso, independe da sua sexualidade, da sua raça. Então a gente tem que estudar o caráter das pessoas, as propostas delas, o que vai dentro do coração, para saber se o que ela vai estar fazendo ou não vai beneficiar a minoria, a maioria, que âmbito da sociedade, de forma responsável. A gente não pode simplesmente ver, aquele candidato é LGBT, então eu vou votar nele. Isso é um ato irresponsável nosso, quando a gente não quer ter o trabalho de saber a vida da pessoa, a vivência e as causas dela, e o que ela já fez. Por quê?
Tem político presidindo esse país que todo mundo fica falando tipo assim, ah, ele é contra a corrupção, mas a história dele já dizia o que ele era. E ele foi eleito. E eu conheço poucas, não muitas pessoas que se arrependeram de ter votado, só que você ter se arrependido de uma coisa que aconteceu, quando na verdade já estava previsto que ia acontecer, porque a pessoa sempre foi aquilo, não deixa de ser um ato irresponsável seu. Não é ato responsável da pessoa. A pessoa já era o que ela era. Então não adianta a pessoa ser LGBT, você votar naquela pessoa e depois ela não fazer nada e você querer culpar. Poxa, mas ele era LGBT. Mas você viu se essa pessoa realmente tinha algum envolvimento engajado com o movimento e com a minoria? Não tem como culpar ela. Na matéria sobre o dinheiro rosa, falou sobre remédios para HIV, né, que era feito voltado para a comunidade LGBT. E voltando, né, falando da propaganda, a seção Parla G dessa edição trazia TV, censura e hipocrisia. Em tempos que o tratamento da AIDS ainda era um tabu, a censura se preocupava tanto com programas que exalavam sexualidade na TV, mas as histórias de novelas envolvendo adultério, que sempre geravam uma gravidez e reforçava a prática do sexo sem camisinha, continuavam não sendo um problema, afinal a sociedade persistia na ideia que quem deveria se preocupar com o vírus eram apenas homossexuais. E o Trevisan, como nunca teve papa nas línguas mesmo, trazia a verdade, né? Nós homossexuais carregamos o ônus de sermos perigosos para a sociedade, enquanto os inocentes heterossexuais esfregam-se lascivamente nos carros, dentro dos cinemas e nas praças públicas, exibindo ao mundo sua irresponsabilidade patética de dar continuidade à espécie. Em contrapartida, no mundo inteiro há restrições contra homossexuais adotarem crianças abandonadas, resultado de relações heterossexuais irresponsáveis. Os anos se passaram, a responsabilidade da censura se manteve, mas hoje nos vemos com mais flexibilidade para adotar crianças e as pesquisas mostram que 58% das infecções por HIV ocorrem em heterossexuais. Falando em filhos, a dica de vídeo do mês foi a comédia dramática Sobrou Pra Você, de 2000, com a Madonna e o Rupert Everett. A história de dois melhores amigos que numa noite bêbados acabam engravidando, só que ele é gay, mas mesmo assim decidem criar o filho juntos. Até ela se apaixonar por outro homem e o filme entrar numa linha dramática bem tênue, onde mostra a dificuldade de um pai gay ter direitos sobre o seu próprio filho. O filme tem muito mais nuances do que isso. Eu não vou passar a mão na cabeça do personagem do Rupert Everett, que interpreta o homossexual, porque ele também dá close errado horrores quando ele começa a ficar com ciúme da Madonna, começar a ter relação com um rapaz e ele achar que vai perder os direitos sobre o filho. Ele começa também a ficar bem autoritário e eles começam a atritar entre eles. Mas é uma temática bem interessante pra gente assistir, que é muito mais complexo do que a gente possa imaginar, a gente pensar na facilidade de um pai hétero, um pai homossexual sozinho entrar na justiça e achar que consegue o direito, porque a gente está anos-luz de ser visto como iguais perante a sociedade para criar uma criança quanto um casal heteronormativo. E eu, na época, comecei a colecionar DVD, que eu achei esse DVD, foi um dos primeiros que eu comprei da minha coleção, porque eu sempre gostei muito desse filme e a temática sempre me foi muito familiar. Aproveitando a dica de filme, essa edição teve a sessão Cinema 2001, uma odisseia nas telas, com diversas produções de 1999 e 2000 que estavam prontas para ser lançadas com temáticas que envolvem a comunidade LGBT, sejam pelas histórias ou pelos atrativos das celebridades do elenco. E para fechar o editorial dessa edição, a entrevista foi com o comediante Jorge Doria, que apesar de interpretar diversos personagens gay, o que levava muitos a questionarem a sua sexualidade, mas ele era heterossexual e demonstrava ter uma mente bem desconstruída no auge dos seus 80 anos, e para surpresa de muitos, ele ainda era ex-militar. Em certo momento, perguntaram se era preconceituosa sua visão da juventude sobre os gays e ele diz: claro que na época do colégio militar eu tinha uma visão negativa. Não era de bom grado estar próximo dos que pareciam gays. Mas maldade nunca houve. Quando caí na boemia, vida de teatro, conheci muitos gays e vi que era uma grande bobagem ter preconceito. E essa é justo uma temática que eu trago à beça aqui no canal, né? Que quanto mais convívio, vivência e normatização de relações, mais é revelada a falta de sentido do preconceito. Pois quanto mais humanizarmos as diferenças, mais empáticos seremos com os sentimentos alheios. Aí chegando nos ensaios,
O replay foi o herói olímpico do atletismo, o Robson Caetano, que já tinha sido capa da revista. E no desejo, o paulista descendente de espanhóis Juan Girón, que era modelo na época e aparentemente sumiu do mapa porque não consegui encontrar por onde que ele anda. O inside capa foi o participante do famoso reality show No Limite, Thiago Andrés Toqueton, mais conhecido como Thiaguinho. Designer, mais famoso por sua paixão por motos, o ensaio dele foi todo baseado nesse universo. Ele hoje continua atuando como designer e morando na Praia Grande, na Baixada Santista. E um detalhe positivo que precisa ser atentado, um boy hétero, que foi capa da revista e não é macho escroto. E ainda por cima adora descer a lenha no atual governo, nas suas redes sociais, tipo, merece nosso respeito, né? E só pra falar que a gente não tinha essa revista, e foi até uma surpresa maneira, porque eu acabei pegando essa revista emprestada de um amigo, que eu não tinha lá na coleção. Aí eu acabei vendo essa matéria, né, sobre o dinheiro rosa, e tive essa surpresa boa quando a gente leu a entrevista dele, do Thiaguinho e tal, e a gente acabou adquirindo uma pra gente, aqui ó, pra mostrar pra minha amiga, essa aqui já é nossa, e agora você já pode aqui vir visitar a gente pra vir buscar a sua revista. E assim a gente termina mais esse capítulo. Então, gente, eu achei essa temática bem relevante para a nossa comunidade, e agora, para finalizar o vídeo, eu só queria pedir para vocês me passarem a percepção de vocês a respeito do famoso, famigerado Pink Money. O que vocês pensam a respeito desse assunto? Porque eu sei que as opiniões são bem diferenciadas, porque tem gente que tem uma percepção diferente da minha e de outras percepções que a gente acaba vendo por aí. Então, comenta aqui embaixo, fala pra mim o que vocês pensam a respeito desse assunto. E quando aproveitar para descer para comentar, aproveita, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, ativa as notificações. Tá aqui meu Instagram, gente, vai lá no meu Instagram, que eu tô sempre postando stories, mostrando algumas coisas a respeito do canal pra gente estar interagindo mais. Comenta, compartilha e até já já.